Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia! Hoje é sábado, dia 6 de dezembro. Amanhã tem Botafogo e Fortaleza pela última rodada do Brasileirão, mas amanhã a gente conversa melhor e vai ter uma cobertura especial aqui no canal, tá? Amanhã vai ter o nosso pré-jogo, 6 horas da manhã, e vai ter live. 7h30 da noite, a gente vai estar aqui ao vivo, vou receber aqui alguns amigos para a gente conversar sobre o fim do Brasileirão. A gente vai falar sobre o Botafogo, claro, mas a gente vai falar o que foi o Campeonato Brasileiro 2025. Então amanhã, domingo, cobertura especial aqui no canal, última rodada do Brasileirão. Já pode anotar aí, live, 7h30 da noite no domingão. Aguardo vocês. Neste conteúdo de agora, a gente vai conversar sobre o mercado da bola do Botafogo, que já está agitado. O Botafogo já está no mercado, já tem alguns nomes engatilhados, só está esperando o Brasileiro terminar para efetuar, de fato, negociações. Nesse vídeo agora, a gente vai falar sobre um zagueiro colombiano canhoto. Chama atenção, né? Canhoto. Será que o David Ricardo está de saída? O Barbosa vai renovar com o Botafogo? Vamos falar também sobre um ponta-direita do Bragantino, gosto muito. E vamos falar sobre um volante do Juventude também, que o Botafogo olha e analisa. Mais ou menos, mas a gente vai conversar sobre ele também, entre outros assuntos aqui interessantes, bacanas, tudo isso agora. Mas antes eu peço para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se puder, vá ao estádio Newton Santos amanhã, Botafogo e Fortaleza, 4 horas da tarde, a bola vai rolar, é a última rodada. A gente vai estar aqui ao vivo, domingão, 7h30 da noite, para falar do fim do Brasileirão. Vai ter live aqui no canal. Já temos 17 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Você pode comprar pelo botafogo.com.br/ingresso. Nas bilheterias também, nos postos físicos, lá no estádio Newton Santos, na bilheteria Oeste e General Severiano também, tá? Inclusive, o Fortaleza, a loja oficial do Fortaleza, se você comprar um produto, né? Se o torcedor do Fortaleza comprar uma camisa, 30% das compras estão indo para caravanas para o Rio de Janeiro. Então a torcida do Fortaleza vai invadir também o Newton Santos. Lembrando que o Fortaleza briga contra o rebaixamento. Vai ser um joguinho interessante. O Botafogo brigando pela fase de grupos e o Fortaleza brigando contra o rebaixamento. Então estão fazendo campanhas, caravanas, e a torcida do Fortaleza vai invadir também o Newton Santos, só para vocês entenderem o tamanho do jogo. Olha, você já ouviu a palavra gratidão? É o que nós temos que ter na vida, é gratidão. Ser gratos a quem nos faz bem, a ser gratos também a tudo que nós temos, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar aqui rapidamente sobre Alex Telles, Cuiabano e Marçal. Se a gente pegar do meio do ano para cá, são 12 gols dos nossos laterais esquerdos, tá? Falando dos três aqui, o Alex Telles, para mim, tá? Falando por mim, isso é pessoal de cada um. Para mim, o Alex Telles é ídolo do Botafogo. É um cara que chega com nome, um cara de Copa do Mundo, que respeita o Botafogo, que exalta a instituição, já foi perseguido em alguns momentos. Eu fico às vezes triste porque eu vejo outros jogadores sendo mais idolatrados até mesmo do que o Alex Telles. Para mim, falando de mim, para mim eu considero o Alex Telles ídolo, sou muito fã, respeita muito o Botafogo, tomara que se aposente aqui no clube. Ele que tem 32 anos, tem mais um ano de contrato, vai ter que talvez abaixar o salário para poder ficar, porque vem sofrendo com lesões, problemas físicos, o salário dele é muito alto, então pensando numa renovação,
talvez vai ter que abaixar o salário, vamos ver como é que vai ficar a situação. Ele que nessa temporada tem 50 jogos, 7 gols e 8 assistências, esse é o Alex Telles. Falando do Cuiabano, o Botafogo está tentando permanecer com o Cuiabano até o meio do ano que vem. E isso é uma informação que eu trago para vocês aqui do canal. Ele que pertence ao Nottingham Forest, mas o Botafogo tenta fazer que ele fique mais um tempo aqui, pelo menos até metade do ano que vem. Caso não consiga, vai ser o último jogo do Cuiabano com a camisa do Botafogo amanhã. Quem for no Newton Santos pode estar assistindo também o último jogo do Cuiabano com a nossa camisa, tá? O Cuiabano, que é o lateral esquerdo, mas gosta de fazer gols, né? O Cuiabano, ele me irrita de vez em quando porque ele não quer marcar mais ninguém. O Cuiabano, ele tá querendo ser ponta e não tá sabendo pedir. Eu brinco muito falando isso, né? Tá querendo ser ponta, não tá sabendo pedir, mas tem o máximo respeito também da minha parte. O Cuiabano é um moleque de 22 anos de idade, 10 anos mais novo que o Alex Telles, que tem 32, bom jogador, gosta de fazer gols, virou um ponta praticamente, não quer mais marcar ninguém, mas eu gosto muito do Cuiabano, que nessa temporada ele tem 46 jogos, 6 gols, 5 assistências, tomara que fique também o ano que vem. O Cuiabano, que lá atrás sempre foi raçudo, nunca foi o ponto forte dele, mas ele sempre foi raçudo lá atrás, mas agora cismou de fazer gol, cismou de ser um atacante, mas tudo bem, tem o meu respeito, o Cuiabano. E o Marçal já está prestes a renovar mais um ano no Botafogo. Se a gente pegar o Marçal, ele joga pouco, né? Ele tem 18 jogos na temporada, com 4 gols de cabeça só no segundo semestre, tá? O Marçal, ele já foi responsável diretamente por 9 pontos do Botafogo nesse Brasileirão. Vai renovar, vai ficar até dezembro do ano que vem. Claro, não vai jogar todas por conta da idade, por conta do físico, mas o Marçal, quando joga, ele joga para o time, né? E ele fala bem também do clube, tem o meu respeito. Eu já fui muito crítico ao Marçal. Em 2023 eu tinha uma raiva dele absurda, mas em 2024, 2025 se redimiu, perdão, e gratidão também ao Marçal, um cara espetacular. Então fica aqui os meus agradecimentos aqui, o campeonato está acabando, mas esses 3 aqui, juntando os 3, 12 gols. Estão fazendo mais gols do que os centroavantes, que tem 10. Se a gente pegar aí do meio do ano para cá, os caras fizeram 12. Os nossos centroavantes fizeram 10. Então, gratidão aí ao Alex Telles, que deve ficar, tem mais um ano de contrato, vamos ver. Ao Cuiabano, que o Botafogo tenta fazer que fique. E o Marçal tá renovando, não vai jogar todas, porque não aguenta, mas é um coringa, zagueiro, lateral, e vai ficar também. Então, gratidão a esses 3 caras aí, porque são muito importantes na temporada. E antes da gente falar de reforços, deixa eu trazer uma outra curiosidade aqui, porque o campeonato está acabando e o Botafogo joga no Newton Santos. Então, como visitante, acabou. Mas uma coisa chama atenção. Nesse Brasileirão, o Botafogo é o 4º melhor visitante. 19 jogos fora de casa com 6 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. 43% de aproveitamentos, 19 gols feitos, 14 sofridos, 9 jogos desses não sofreu gols, 33 grandes chances criadas, 17,2 finalizações para sofrer gol, e mais de 50% de posse de bola jogando fora de casa. Uma pena que em alguns jogos, principalmente o David Ancelotti, não teve ali várias peças para poder colocar. De certa forma, em alguns jogos fora de casa, o Botafogo foi um pouco covarde. Por exemplo, contra o Cruzeiro, contra o Corinthians, o Botafogo abriu mão de jogar o primeiro tempo. Contra o Cruzeiro, a gente estava jogando com uma linha de 5, esperando o Cruzeiro, que saiu na frente do placar. O Botafogo só foi reagir contra o Cruzeiro depois de estar perdendo por 2-0. A mesma coisa contra o Corinthians. Então o Botafogo ali, principalmente no primeiro tempo, de vez em quando jogando fora de casa, se acovardou um pouco. Mas isso é por questão de confiança também. Vários jogadores sem confiança, outros tinham confiança, mas a maioria sem, e faz essas coisas acontecerem também. Mas
apesar de problemas, jogadores lesionados, problemas para você escalar o time, o Botafogo é o quarto melhor visitante desse Brasileirão que está terminando amanhã contra o Fortaleza. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Vamos falar sobre os assuntos que vocês querem saber. Reforços para o Botafogo ano que vem. Fica aí, já volto. Estou voltando aqui para a gente finalizar, mas antes eu vou pedir para vocês aquela moral. Compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, já está na tela para vocês o primeiro nome que surgiu ontem, sexta-feira, que o Botafogo tem interesse para a próxima temporada. Informação da ESPN, o Botafogo tem interesse no volante Mandaka. Ele que tem 24 anos de idade, revelado pelo Corinthians, jogou essa temporada pelo Juventude, que foi rebaixado, e o Botafogo já fez uma sondagem. Atlético Paranaense, Fluminense e Bragantino também estão interessados, além de clubes europeus e do Japão, tá? Lembrando que o Juventude caiu para a Série B, ele deve ser negociado, tem contrato até o final de 2026. Olha, o Mandaka é mais raça do que técnica, né? É um volante, na minha opinião, normal para compor elenco, tecnicamente não é grandes coisas. Gostei de alguns jogos dele que eu vi do Juventude, mas é aquele volante para compor elenco, é mais raça do que técnica. Olha, já está na tela para vocês outro jogador que surgiu a informação ontem, e esse aqui o Botafogo tem muito interesse, eu posso confirmar para vocês, e não é de hoje, tá? Lucas Barbosa, e eu gosto muito, daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Informação do Fogão Net, o Botafogo tem interesse nesse atleta, que é um ponta-direita de 24 anos de idade, destro, 1,93 m de altura, tecnicamente é muito bom, ele pertence ao Bragantino, tem contrato até 2029. Nessa temporada com a camisa do Bragantino, são 39 jogos, 7 gols e 3 assistências. Olha, o Lucas Barbosa, eu gosto dele desde a época que ele jogava no Santos. Eu acho que ele foi revelado no Santos ano passado, 2024. Ele jogou muito com a camisa do Juventude e o Bragantino comprou. E agora o Botafogo tem interesse. Deve ser uma negociação difícil porque ele está valorizado, não sei se o Bragantino vai querer vender. O Botafogo era para ter pego ele ano passado quando ele jogou no Juventude. Pagava lá o Santos, seria um pouco mais barato, mas o Botafogo tem interesse. Ele é um jogador que eu gosto muito, um ponta-direita, alto, rápido, técnico, chuta muito bem. De vez em quando é preguiçoso no jogo, isso me irrita um pouco. Tem jogo que ele é um pouco preguiçoso, mas é muito bom jogador. Aquele ponta de lança, rápido para jogar nas costas dos zagueiros, muito bom jogador. E para a gente fechar, informação do Diego Domingues, do El Espectador, Botafogo e Atlético Mineiro disputam a contratação do zagueiro colombiano Julián Milan. Ele que tem 27 anos de idade, está jogando no Nacional do Uruguai. O Independente também está querendo ele, tem contrato até 2027. Inclusive, o Nacional do Uruguai sabe que ele está valorizado e está querendo comprar os 50% dele, que pertence ao Inter Palmira da Colômbia, tá? Nessa temporada, zagueiro tem 46 jogos, 4 gols e 3 assistências. Olha, eu não conheço muito esse zagueiro, estão falando bem, a gente tem que confiar no scout. O que chama atenção, ele é um zagueiro canhoto, tá? O que isso quer dizer? Talvez o Barbosa ou o David Ricardo possam estar de saída do Botafogo. O Barbosa está tentando renovar, mas está pedindo um salário muito alto, ainda não tem a permanência garantida, e o David Ricardo, o Botafogo precisa vender jogadores para fazer a roda girar. É um cara que está muito cobiçado, então a gente não sabe se o Botafogo vai vender o David Ricardo, então chama atenção porque é um zagueiro canhoto e a gente está precisando de zagueiro para o lado direito. Então vamos aguardar, estão falando bem desse zagueiro para ver o que vai acontecer depois do Brasileirão, que está terminando amanhã contra o Fortaleza no estádio Newton Santos. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, bom sábado,
Tudo que for saindo relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde, estou de volta. Muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Ô Forão, eu gosto mais de você do que de mim.